Bom dia, amores. Tudo bem com vocês? Aqui com a prof, tudo indo, né? Um pouco ansiosa para começarem logo as aulas, né? Tô com saudades de vocês. Mas, por enquanto, a gente tem que permanecer em casa, se resguardando mais um pouquinho, né? E eu espero que vocês estejam fazendo o mesmo. Agora, gente, vamos ao conteúdo. Vocês devem estar imaginando assim, meu Deus, de novo Amazônia. O que está acontecendo, gente? No nosso livro, simplesmente os capítulos 5, 6, 7 e 8 é só sobre bioma. O capítulo 5, que eu já trabalhei com vocês agora, nessa época, a professora fez um resumão, tá? De todos os biomas. Agora, a gente vai falar mais detalhadamente de cada bioma. Então, isso ainda vai longe, tá, gente? Porque eu tenho que cumprir o conteúdo que está programado para o 7º ano. E para vocês terem uma ideia, 5, 6, 7 e 8 são os capítulos só sobre biomas. Então, a professora está cumprindo o que está sendo exigido, tá, de conteúdo nesse ano, ok? Por isso que eu estou começando novamente com a Amazônia, tá? Então, vamos lá, gente. A floresta amazônica. Onde eu encontro essa floresta? Ela se estende pelo norte do Brasil e por 8 países da América do Sul: Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. Quais são os principais ecossistemas da Amazônia? O primeiro é esse que vocês estão vendo na imagem aí, que são as áreas inundadas. Elas são inundadas parcialmente ou permanentemente. Onde que eu encontro essas áreas inundadas? Em regiões mais baixas, próximos aos rios e que permanecem inundadas permanentemente, como as matas do Igapó, ou apenas em certas épocas do ano, como as matas de várzea. Outro ecossistema da floresta amazônica é esse que eu estou apresentando nessa imagem para vocês. São as áreas de terra firme. E essas áreas, elas ficam em regiões mais altas que nunca são inundadas, tá? Na Amazônia, como é que é esse sistema fluvial? Gente, os rios na Amazônia, eles são muito caudalosos. O que é caudaloso? Tem uma grande quantidade de água. Além de ser caudaloso, ele também é sinuoso, tá? Ou seja, possui muitas curvas. O que eu posso falar para vocês sobre as temperaturas? Elas variam entre 25 a 28 graus, tá? E chove intensamente e constantemente durante todo o ano. Com isso, eleva-se a umidade da região. É uma mata de aspecto denso, pois as copas das árvores, elas se tocam, tá? Gente, nas aulas anteriores eu disse que a Amazônia é extremamente úmida, por quê? Porque
além de uma grande quantidade de rios, tá? Que existem, tá? Que são rios caudalosos, né? Existe também, como ela está muito próximo à linha do Equador, uma temperatura muito alta. Por quê? Porque o Sol incide diretamente, está muito próximo. Então, o que que acontece? Isso, tá? A temperatura muito alta e a grande quantidade de rios traz para o local uma grande umidade também. Bom, gente, a fauna, ela é riquíssima, né? Ela abriga várias espécies de animais e a maior diversidade de peixes do mundo. Por quê? Por causa do rio Amazonas, tá? E o solo? Ele é pobre em matéria orgânica e ele é constituído por minerais argilosos e arenosos. Tá, mas se ele é constituído por minerais, desculpa, argilosos e arenosos, como é que ele consegue sustentar essa floresta que é tão exuberante? Porque, gente, existe sobre este solo uma camada que se deposita, tá? E essa camada ela é formada de folhas de árvores que caem, dos galhos, dos frutos, das sementes, dos animais mortos, tá? E por fungos e bactérias que vivem nesse solo, ajudando a decompor esses galhos, esses frutos, essas sementes, esses animais mortos e etc. Tudo isso forma essa camada riquíssima em humus que sustenta e mantém esta floresta exuberante, tá? Quais são os tipos de solo? É a mata de várzea, que eu coloquei no primeiro slide para vocês aí, que é uma mata de transição, pois em épocas do ano ela está alagada, em outras épocas não está. Existe o igapó, que está sempre alagada, e eu tenho também a mata da terra firme, que nunca está alagada, tá? E está presente em partes mais altas da floresta e abriga árvores maiores. A pesca na Amazônia. Ela é muito utilizada pelos indígenas e pelas populações ribeirinhas, sendo uma atividade sustentável para a comunidade. Eles sempre se alimentaram desta fonte de proteína, além de ser também uma fonte de renda. Eu disse para vocês, agora no slide passado, que a fauna abriga várias espécies, né? E que a maior diversidade de peixes do mundo está na Amazônia por causa do rio Amazonas. E aí está um exemplo disso, gente. O pirarucu é o maior peixe de água doce brasileiro, mas fora ele existem outros, como o pintado, o tacunaré, o aroana e etc. Nas últimas décadas, a pesca em larga escala tem acontecido sem fiscalização necessária, levando a uma pesca destruidora e insustentável para o ambiente. A quantidade de peixes tem diminuído muito nos lagos, nas lagoas, nos igarapés. O que é um igarapé, gente? É um braço longo do rio ou canal e dos rios da região, tá? Além disso, gente, a mata ciliar, e o que é uma mata ciliar? É um tipo de vegetação que circunda o curso da água,
seja de um rio, seja de um lago e etc., né? Então, além disso, a mata ciliar, onde se situam alimentos de peixes. Que alimentos seriam esses? Os frutos que caem nas águas, ou mesmo os insetos que vivem ali. Esta mata, ela vem sendo devastada. Estas áreas de vegetação, onde as planícies são inundadas, é que os peixes se reproduzem e têm uma maior proteção. O desmatamento e as queimadas. Problemaço. Os principais fatores para o desmatamento são, primeiro, as queimadas. Mas por que eles fazem essas queimadas? Para limpar a área para o plantio ou então para a criação de gado. Só que nesse processo, gente, o fogo ele pode se espalhar, causando incêndios de grandes proporções. As queimadas, elas também liberam fuligens e fumaça, que causam problemas respiratórios. E além disso, entre os vários gases liberados, nós temos o tal do gás carbônico, um dos responsáveis pelo aumento do efeito estufa, estando relacionado diretamente com o aumento da temperatura no planeta. Outro problema é a extração da madeira, a ampliação das áreas para a agricultura. Tanto as queimadas como o desmatamento, gente, deixam o solo exposto, facilitando a sua destruição. O desmatamento, as queimadas, o contrabando de animais e plantas silvestres, as disputas de terras, os assentamentos humanos, a caça, a pesca ilegal, o garimpo, tudo isso são problemas ambientais. Mas a Amazônia, tá, em 1953, foi criado a Amazônia Legal. E essa Amazônia Legal tem como objetivo o incentivo ao desenvolvimento dessa região, uma forma de proteção para esses problemas ambientais. O extrativismo na Amazônia. Exemplos de produtos extraídos da floresta: a borracha, o açaí. Essa borracha e esse açaí, ele pode ser retirado várias vezes ao ano, tá, gente? Então, a borracha, o açaí, o guaraná, a castanha do Brasil, madeiras, óleos de plantas, sementes e outros. A extração da madeira, gente, requer planejamento e fiscalização, o que não acontece como deveria. Ela está sendo feita de forma ilegal, com desmatamentos não autorizados. Bom, gente, agora eu gostaria de pedir uma permissão para vocês, para eu ler um texto que eu encontrei sobre a Amazônia, que eu achei bem interessante e oportuno para esse momento, ok? Pode ser? Então vamos lá. Amazônia. A Amazônia é quase mística. Um verde e vasto mundo de águas e florestas, onde as copas de árvores imensas escondem o úmido nascimento, reprodução e morte de mais de 1/3 das espécies que vivem sobre a Terra. Os números são igualmente monumentais.
a Amazônia é o maior bioma do Brasil, num território de 4.196.943 km², onde crescem 2.500 espécies de árvores, ou seja, 1/3 de toda a madeira tropical do mundo, e 30.000 espécies de plantas, sendo que na América do Sul nós temos 100.000. A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Cobre cerca de 6 milhões de km² e tem 1.100 afluentes. Seu principal rio, que é o Amazonas, ele corta a região para desaguar no Oceano Atlântico, lançando ao mar cerca de 175 milhões de litros d'água a cada segundo. As estimativas situam a região como a maior reserva de madeira tropical do mundo. Seus recursos naturais, que além da madeira, incluem enormes estoques de borracha, castanha, peixe e minérios, representam uma abundante fonte de riqueza natural. A região abriga também grande riqueza cultural, incluindo o conhecimento tradicional sobre os usos e a forma de explorar esses recursos naturais sem esgotá-los, nem destruir o habitat natural. Toda essa grandeza não esconde a fragilidade do ecossistema local. A floresta vive a partir do seu próprio material orgânico e do seu delicado equilíbrio, que é extremamente sensível a quaisquer interferências. Os danos causados pela ação do ser humano no ambiente muitas vezes são irreversíveis. Ademais, a riqueza natural da Amazônia se contrapõe drasticamente aos baixos índices socioeconômicos da região, que tem uma baixa densidade demográfica e uma crescente urbanização. Dessa forma, o uso dos recursos florestais, ele é estratégico para o desenvolvimento da região. Eu achei esse texto bem oportuno para esse momento, por isso que eu quis fazer a leitura dele para vocês, tá? Outra coisa, gente, eu vou pedir para que vocês façam uma atividade para mim, tá? Essa atividade está no capítulo 6, tá? Que é o capítulo que a gente está trabalhando agora, na página 95, e eu gostaria que vocês fizessem do exercício número 1 ao exercício número 5. Não esquecendo, gente, que a professora vai fazer a correção desses exercícios e vou fazer a explicação desse conteúdo que eu estou postando agora para vocês na próxima aula, tá? Eu queria que vocês tivessem um excelente trabalho e quero dizer também que eu estou com muitas saudades, tá? Que eu quero voltar o mais rápido possível, como eu disse no começo dessa aula, tá? E que cada um tem que fazer a sua parte para que isso aconteça bem próximo, tá? Um beijo enorme para vocês.